Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui. O livro do Roberto Bernardes, Embraer, Elos entre Estado e Mercado. Foi publicado pela Ocitec em 2000 com apoio da FAPESP. Ele conta a história, então, da criação da Embraer, foi fundada em 2 de janeiro de 1970 como uma sociedade de economia mista, de capital aberto, controlada pela União e vinculada ao Ministério da Aeronáutica. Foi fundamental o apoio de recursos humanos vindos do CTA e do ITA. O ITA foi criado pelo Marechal do Ar Casimiro Montenegro. Esse livro do Fernando de Moraes tem uma biografia do Marechal e toda a história da criação do ITA. Isso lá pelos décadas de 50. Primeiros aviões comerciais da Embraer, então, com sucesso, foi o Bandeirante, um avião para 19 lugares. Foram vendidos 469 aeronaves entre 1971 e 1998. O Brasília, outro turbo-hélice, 30 passageiros, foram vendidos 345 aeronaves. Esses dois modelos foram sucessos de venda, permitiu que a empresa consolidasse a liderança em turbo-hélice nos Estados Unidos. Na área militar, tivemos aí o Tucano, avião de treinamento militar, turbo-hélice, 631 unidades vendidas. Tá, aí aparece à direita, à esquerda em cima. O ALX Super Tucano, também para treinamento militar, um turbo-hélice, aparece à direita em cima. E o AMX caça-bombardeio, 50 unidades, que aparece na figura maior. A empresa também trabalha com subcontratos. Você tem aí os exemplos, né? Subcontratos são peças de outras aeronaves de outras empresas. Então ele fabrica o flap do MD-11. O flap é essa peça que fica na asa, que auxilia o avião a virar para um lado para o outro, enfim. No Boeing 777, a Embraer fabrica o wingtip, que é a ponta da asa, e o dorsal fin, que é a parte que fica na fuselagem na parte de cima, essa parte verde aí, na parte superior à direita. Tem uma parceria também com a Sikorsky, que ela fabrica o sponson, que é essa parte lateral aí do helicóptero S-92. Essa parceria foi importante, que deu acesso da Embraer ao software CAD, CATIA. A empresa foi muito influenciada pelas políticas econômicas. O Brasil adotou, desde a década de 50, a política de substituição de importações. Esse modelo se esgotou nos anos 80, veio a crise da dívida, o modelo neoliberal, 1990, governo Collor, com privatizações, e assim encerrou-se o ciclo desenvolvimentista. Nesse período, de 65 a 80, as taxas médias de crescimento da indústria foram de 9,5% ao ano, significativamente maior do que nos países desenvolvidos, que foi 4,7%, e nos em desenvolvimento, que foi 6,5%. O modelo era baseado num tripé, numa tríplice aliança entre o Estado, que entrava com a infraestrutura, né, as estatais, Petrobras, Vale, usinas hidrelétricas, setor de energia, petroquímica, né? As empresas nacionais e as empresas multinacionais, que entravam com os setores mais dinâmicos da economia. Tudo isso dentro de um mercado interno protegido, baixa competitividade e baixa inovação. O reflexo disso é que dos gastos em C&T, 80% era feito pelo setor público e só o restante pelas empresas privadas. Nos anos 80, então, veio uma crise na Embraer, em parte desse cenário aí desfavorável nacional, e também por questões internas da empresa. O projeto AMX, que começou em 1979, havia custado 1,8 bilhão de dólares até 87 e foi muito caro. O orçamento inicial para cada aeronave, que era de 8 milhões de dólares, pulou para 18. Houve dificuldade tanto da FAB aqui do lado brasileiro quanto do lado da Argentina em honrar os compromissos de comprar as aeronaves que havia combinado.
Houve o projeto CBA 123 Vector, feito em conjunto com a Argentina, em 1989, que não deu certo o projeto. Não havia mercado para a aeronave. Há alguns críticos alegam que tudo isso, na verdade, foi um acordo que muito mais político para dinamizar o Mercosul. Houve o Super Tucano, que concorreu nos Estados Unidos a uma licitação grande do programa JPATS no governo americano, em 1990, para 700 aeronaves, a 7 bilhões de dólares, mas a Embraer perdeu a concorrência. A Embraer não tinha reserva de mercado, foi atingida pela final da Guerra Fria, as vendas militares caíram, crise da dívida, que já foi falado, o decreto 99.694 de 90 reduziu o IPI de aeronaves em geral para zero, com algumas exceções lá. O Brasília, que tinha 19% de imposto, tinha que concorrer com uma aeronave que era importada a zero, não tinha imposto. Então, para vender no mercado interno, ela exportava o produto para depois revender, porque se vendesse direto no mercado interno, ia pagar o imposto. Extinção, em 1988, do decreto 7708, que permitia as empresas, as pessoas jurídicas, investir até 1% do imposto de renda em ações da empresa, com dedução do imposto de renda. Então, essa fonte de receita secou também. A Embraer, por ser estatal, não tinha acesso às linhas do BNDES. Tudo isso atingiu a empresa, veio a crise. A empresa que em 89 tinha 12.600 funcionários, caiu para 8.300 em 1990, isso antes da privatização. Privatizou, foram mais demissões, em 1995 foram 1.700 demissões. Em 1998, já privatizada, com sucesso de vendas do RJ 145, foram contratados 2.200 funcionários. O autor divide aí em 4 fases esse período. A primeira fase, de 75 a 79, um crescimento modesto. A segunda fase, de 79 a 84, estável. 85 a 90, a terceira fase, um intenso crescimento, seguido de 90 a 94, uma queda vertiginosa. Depois veio a privatização em 94. O lucro-prejuízo, a gente pode observar aqui de 90 até 94, uma sequência de prejuízos aqui, antecedendo a privatização. Privatização veio em 94, quem ganhou foi uma conjunto aí de fundos de pensão liderados pelo grupo financeiro Bozano-Simonsen. Em 98 já vieram os resultados, a empresa já era a segunda maior exportadora do Brasil, com 1,2 bilhão de dólares. Em 99 passou para 2 bilhões de dólares de exportação. Já era a quarta maior indústria aeronáutica, com a Boeing, Airbus e Bombardier na frente. De 71 a 98 foram mais de 5.000 aeronaves vendidas. Então houve uma migração de um modelo autárquico militar para uma gestão voltada para o mercado e parcerias tecnológicas. Com a privatização, as estratégias de reestruturação produtiva e financeira possibilitaram o crescimento do faturamento e a valorização do patrimônio e do prestígio da Embraer, sem perda de capacidade de projeto, ou seja, continuou projetando aeronaves após a privatização. Houve um litígio do Canadá com o Brasil, da Bombardier, que se queixou, na OMC, se queixou que a Embraer recebia subsídio do governo brasileiro. De fato, recebia. O Brasil contra-argumentou, dizendo que a Bombardier também recebia subsídio. E aí acabou tudo ficando arquivado. Esse ERJ 145 teve o projeto iniciado lá em 89, quando ainda era estatal, veio a crise, a ideia ficou meio que em suspenso. Em 97, já com a iniciativa privada, o projeto foi retomado e fez seu voo inaugural pela Continental, uma empresa americana. Tem uma capacidade de 50 passageiros, já entra numa outra categoria, que é essa categoria de commuters, que são viagens entre regiões um pouquinho mais longas. E a Continental encomendou 270
unidades. Ao todo, até 98, foram 2.200 unidades vendidas, com o financiamento do BNDES. Essa história da Embraer não foi só a questão de recursos humanos do CTA. Havia uma capacitação tecnológica antes, já se formando, né? Em 1939, na fábrica do Galeão, a Focke-Wulf, uma empresa alemã, projetou helicópteros. Em 1942, foi a Companhia Aeronáutica Paulista, do Francisco Pignatari. Em 1950, o ITA foi criado. Em 1954, teve o projeto do convertiplano, de Henrik Focke. Em 1956, o Paulistinha, primeiro feito pela Companhia Aeronáutica Paulista, depois pela Neiva, projeto da USP. Essa é considerada uma das aeronaves treinadoras de maior sucesso no Brasil, tendo treinado diversas gerações de pilotos. Em 68, começou o projeto aí da Bandeirantes e que veio a dar na criação da Embraer 2 anos depois. Os resultados, então, vieram com a privatização. Você vê a privatização aqui em 94. O faturamento por empregado, então, começou uma ascendente. Resultado aí da privatização, segundo palavras do autor Roberto Bernardes, tá? Se da óptica dos funcionários da empresa, por um lado, a privatização foi favorável, tendo em vista a quebra de determinados feudos, com a formação de uma cultura organizacional mais profissional e baseada na competência dos funcionários, por outro lado, a adoção de novos programas organizacionais e sistemas de gestão de força de trabalho tem implicado o engajamento individual dos funcionários, rompendo com os laços da categoria, tanto dos engenheiros como dos metalúrgicos, diminuindo o poder de pressão do sindicato nas negociações trabalhistas. Então, veja, o sindicato que trabalha numa lógica de luta de classes, a ideia de engajamento do funcionário se empenhar no trabalho para fazer a empresa crescer, ela é meio antagônica. É isso que ele está falando aqui. Então, a privatização trouxe essa perspectiva de engajamento do funcionário pelo melhor desempenho da empresa. É importante destacar o poder de compra do Estado, que foi importante, fundamental para a Embraer. Em 1970, no primeiro ano de vida da Embraer, o Ministério da Aeronáutica encomendou 80 Bandeirantes e 112 Chavantes. Isso foi fundamental para a empresa tocar adiante. Em 94, 60% do faturamento da Embraer era civil e 40% era militar. Bom, isso não é diferente nos outros países, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, em 1987, entre as maiores empresas do Departamento de Defesa americana, nós encontramos várias indústrias aeronáuticas, a McDonnell Douglas, Lockheed, Raytheon, a United Technologies, a Boeing, Grumman, várias. Então, Estado usando o poder de compra para alavancar essas empresas, isso no setor aeronáutico é comum. Agora, eu vou falar um pouco da tecnologia da Embraer. A tecnologia, segundo o autor, é essencial, mas não é determinante para o sucesso da Embraer. O fator crítico tem sido a capacidade de integrar as diferentes tecnologias em um produto. O fato da Embraer não fabricar alguns subsistemas importantes, como motores, aviônicos, poltronas, nada disso é feito pela Embraer. E é menos importante. O que deve ser enfatizado é que a Embraer domina a atividade mais nobre, que é o projeto, o design da aeronave e a integração de sistemas. Para se ter uma ideia, o desenvolvimento de uma aeronave de porte médio vai de 1 a 2 bilhões de dólares, sendo gastos de 250 a 650 milhões em P&D. Patentes quase não existem no setor, segundo aqui dados aqui do Roberto Bernardes. Nem 5% dos componentes de um avião da Boeing são patenteados. Novamente, dados do Roberto Bernardes aqui. As barreiras de entrada nessa indústria são a escala de produção, o volume de capital, a exigência de elevada capacitação técnica e rigorosas normas de segurança. Tudo isso dificulta um concorrente entrar.
Existe um estudo mais recente, que acabou de ser publicado em 2020, né, que faz exatamente a análise da propriedade intelectual da Embraer. E ele conclui assim: a Embraer expandiu seus centros de engenharia e P&D tanto no Brasil, com a inauguração de centro de pesquisa em Florianópolis, em Belo Horizonte, em Portugal e nos Estados Unidos, que se somaram ao centro que já existe em São José dos Campos. Esse é o dado de patentes. O que se nota é que, apesar de ter um valor discreto, aí estamos falando de termos de 10 patentes depositadas no Brasil e 10, 20 no exterior, né? Destaca-se o fato de que a razão de depósitos no Brasil e no exterior se inverteu após 2011, passou a ter mais patentes depositadas no exterior do que no Brasil, apesar de ser um número ainda baixo. A Airbus e a Boeing, respectivamente, depositaram 8.000 patentes. Então, veja, não está mais de acordo aqui com o que o Roberto Bernardes disse, né? Porque agora a estratégia das empresas, então, pelo jeito, mudou. Porque as empresas Airbus e Boeing têm patenteado bastante, a Embraer ainda não. A empresa privilegiou a tecnologia aerodinâmica, a gente viu lá os flaps, os dorsal fins e o projeto, toda a fuselagem do avião, né? E a integração de sistemas. Não foi desenvolvido motor, aviônica, nada disso foi nacionalizado. Então, o autor conclui assim: não houve um learning by doing ou learning by adapting nesses casos, né? A Embraer não pegava os motores e fazia engenharia reversa do motor. Não, isso não foi feito. Houve baixa integração com o complexo eletrônico e metal mecânico do Brasil, das empresas nacionais, fraco encadeamento tecnológico. Das 95% das peças usadas nos aviões são importadas. Só 5% são encontradas com fornecedores nacionais. E a empresa tem se destacado por várias parcerias tecnológicas, no projeto do Chavante com a Aeromac, a Piper com Seneca e vários outros aviões, técnicas de soldagem de controle numérico com a Grumman, o AMX com a Aeromac, com a Air Italia. Então, existem várias aí desses acordos que acabam transferindo tecnologia para a Embraer. Então, ele conclui com o seguinte cenário no futuro, né? Isso dito em 2000, que é quando foi escrito o livro. O cenário de desnacionalização e desmobilização industrial provocada pela compra da empresa por uma concorrente não é um cenário completamente impossível. A compra ou aquisição por uma concorrente poderia implicar a desativação do departamento de projetos, tornando a empresa simples montadora ou prestadora de serviços. Esse ponto ainda é uma incógnita em relação ao futuro da Embraer. E hoje nós estamos vendo aí, 20 anos depois, a questão da aquisição pela Boeing, toda a problemática envolvida nisso, né? Então, é isso então. Muito obrigado.